Monsenhor Jonas Abib nasceu na cidade de Elias Fausto, interior de São Paulo, em 21 de dezembro de 1936. Foi ordenado sacerdote em 8 de dezembro de 1964. Agora nós vamos acompanhar um pouco dessa trajetória tão vencedora e cheia de amor a Deus e à Igreja. Dezembro de 1936. Elias Fausto, interior de São Paulo. O lar de Sérgio e Josefa recebeu um menino. Seu nome, Jonas Abib. Jonas tinha ascendência síria, libanesa e italiana. Vivia em um tempo sem recursos. Época que não havia skate, patins, nem videogames. O brinquedo preferido do menino era o carrinho de rolimã. Tinha simplicidade e carisma de interior que logo na primeira infância chegaram à capital paulista. Em São Paulo, iniciou o curso de primeiro grau no Colégio Padre Moá aos 7 anos de idade. Desde pequeno tinha o sonho de se tornar sacerdote. No retorno da missa com a família, gostava de celebrar a Eucaristia em casa. Ele era o padre e seu irmão, o coroinha. Com 10 anos, fez a primeira comunhão. Era 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Logo depois, aos 12 anos, ingressou no Liceu Coração de Jesus, ainda em São Paulo, e trabalhou numa oficina de artes gráficas. Nesta época, tomou uma decisão importante: ir para o seminário. Tinha em mente uma congregação específica. Iria ser salesiano como Dom Bosco. A relação com o santo italiano veio de berço. No nascimento, sua mãe ouviu falar do Santo dos Jovens. Dona Josefa pediu sua intercessão e consagrou o filho. Sem saber deste fato, Jonas se tornou devoto e então seguiu o caminho de formação religiosa criado por Dom Bosco. No dia da partida para o seminário, chorou. A despedida da família era um novo desafio para o adolescente, mas teve coragem e seguiu sua vocação. Viajou de trem até a cidade de Lavrinhas, no interior paulista, para o seminário no Colégio São Manuel. Era o início da missão no Vale do Paraíba paulista. A jornada religiosa seria longa. O menino tinha saudade de casa, mas estava feliz em servir a Deus. Depois da formação em Lavrinhas, estudou em outras 2 cidades da região. O ensino médio no Instituto do Coração Eucarístico, em Pindamonhangaba, e filosofia na cidade de Lorena, no Instituto Salesiano de Filosofia e Pedagogia. Já para a formação em teologia, retornou à capital e concluiu os estudos no Instituto Teológico Salesiano Pio XI, no Alto da Lapa. Em 1964, viveu um dos momentos mais marcantes, a ordenação sacerdotal. Com o lema "Feito tudo para todos", não demorou para cumprir o propósito assumido com Deus. Recém-ordenado em São Paulo, trabalhava com os jovens. Prestava assistência à população mais nova, promovendo encontros e retiros. No início da década de 70, conheceu a Renovação Carismática Católica. A experiência espiritual foi um marco em seu ministério sacerdotal. Se empenhou ainda mais no trabalho com a juventude e se tornou um dos responsáveis pela propagação do movimento carismático no Brasil. Conduzia momentos de encontro pessoal com Cristo e da efusão no Espírito Santo. A proposta era uma mudança radical de vida em busca da santidade. Mas a missão era maior. Em 1976, recebeu de Dom Antônio Afonso de Miranda, à época bispo da Diocese de Lorena, a missão de colocar em prática a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, evangelização no mundo contemporâneo, do Papa Paulo VI. Neste mesmo ano, Padre Jonas passou a organizar os encontros chamados Catecumenatos, um curso de catequese para jovens. Na festa de Cristo Rei do ano seguinte, recebeu uma inspiração divina. Lançou então um desafio à juventude. Quem quer dar um ano da vida para Deus, para viver em comunidade e fazer o que eu faço com vocês? 12 jovens aceitaram o desafio e no dia 2 de fevereiro de 1978, a comunidade Canção Nova iniciou sua trajetória de evangelização.
A voz do rádio ocupou as telas da TV e chegou também às plataformas digitais. Tinha meios de comunicação apostos para cumprir a missão de anunciar o Evangelho no Brasil e no mundo. Na chegada dos anos 2000, muitas conquistas foram celebradas. Padre Jonas comemorou 25 anos da comunidade Canção Nova. O fundador consagrou a Nossa Senhora de Fátima todo o sistema de comunicação, os membros e sócios da obra em Portugal, no altar do mundo. Neste período se encontrou com o Papa João Paulo II, confirmando sua missão à frente da comunidade. Mas também participou do funeral dele no Vaticano e acompanhou o processo de eleição de Bento XVI. Aliás, teve outras oportunidades junto aos papas. Esteve com Joseph Ratzinger no reconhecimento pontifício em Roma, fato que considerou a comunidade Canção Nova não somente a serviço da igreja local, mas à disposição da evangelização no mundo inteiro. No conclave que elegeu o Papa Francisco em 2013, o fundador da Canção Nova também estava presente, testemunhando o marco na história da igreja. No Brasil, na sede da comunidade em Cachoeira Paulista, inaugurou o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, durante o maior evento da Canção Nova, o Hosana Brasil. Viveu também a alegria do reconhecimento pontifício no Vaticano. Pouco tempo depois, comemorou a admissão oficial na família salesiana durante a reunião do Conselho Geral da Congregação. Em 2014, aos 50 anos de sacerdócio, celebrou o reconhecimento pontifício definitivo da comunidade. Vivenciou junto a milhares de pessoas a dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias na sede da Canção Nova. Na ocasião, disse que a construção do santuário era mais que uma divina inspiração. Para ele, uma missão. Pediu então que todos pudessem ser um grande santuário da Divina Misericórdia. Monsenhor Jonas foi homenageado ao longo de sua trajetória. É possível fazer memória da menção honrosa em sua cidade natal, Elias Fausto, e na Câmara dos Deputados em Brasília pelos 25 anos da Fundação João Paulo II e pelos 30 anos da comunidade Canção Nova. Recebeu de Bento XVI o título de Monsenhor. O pedido foi da própria Diocese de Lorena, no interior de São Paulo. Mérito concedido a padres que se destacam por relevantes serviços prestados à Igreja e ao povo de Deus em suas dioceses. Ganhou também o título de Corepiscopo da Igreja Maronita, concedido pela Eparquia Maronita do Brasil, e o de Doutor Honoris Causa em Comunicação Pastoral pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium. A Casa do Pai das Misericórdias foi local de celebração dos 80 anos de vida. Na ocasião, foi presenteado com um selo comemorativo especial lançado pelos Correios. Mais tarde, em dezembro de 2021, recebeu a condecoração da Ordem de Rio Branco. Considerada uma das mais importantes honrarias do Brasil, a insígnia é um reconhecimento por serviços ou méritos excepcionais. Na ocasião, Monsenhor Jonas foi representado na cerimônia no Palácio do Itamaraty pelos cofundadores da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago e Wellington Silva Jardim. Que louva o Senhor. Com o nascimento da Canção Nova, o canto se tornou uma forma de servir a palavra. Mas a música é um capítulo à parte em sua história. Tinha só 12 anos quando começou a frequentar o coral e a banda do seminário. Na ocasião, aprendeu piano e começou a fazer da música um meio eficaz de evangelização. Como sacerdote, no tempo da Jovem Guarda, deu início às composições. Utilizava a melodia e ritmo da época para destacar as letras inéditas. Todos os CDs e DVDs gravados nos últimos anos e todas as obras fonográficas e iniciativas como shows, encontros, louvores e congressos são formas de servir a Deus. Canção Nova, o cântico dos redimidos, o cântico dos homens novos, o cântico do mundo novo. Aos 70 anos de idade, gravou o primeiro DVD musical.
O álbum Como é Linda a Nossa Família teve a participação de cantores da Canção Nova e apresenta algumas das melodias consagradas em sua caminhada na música católica. Em minha casa serviremos ao Senhor. A voz que interpretou milhares de canções também pôde ser ouvida pelas diferentes plataformas por meio de suas pregações. Palavras de uma trajetória dedicada à oração, profecias frutos de uma entrega total ao sagrado, uma ousadia no espírito que se tornou uma marca de seu ministério. Quem acompanhou sabe dizer que não só o conteúdo, mas a maneira de se expressar ao povo destacavam um evangelho vivo e bem vivido. Monsenhor Jonas também ensinou. Como padre recém-ordenado, trabalhava com os jovens lecionando na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena. Orientou sobre o diário espiritual e estudo bíblico. Fez com que muitos cristãos compreendessem melhor as promessas e ordens de Deus, além dos princípios eternos. Fiéis que reconheceram também as mensagens divinas e aprenderam a discernir como colocar tudo em prática. Além de palestrante internacional, músico, missionário, comunicador, articulista do portal e da revista Canção Nova, vice-presidente da diretoria executiva da Fraternidade Católica Internacional, um dos membros do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil e fundador da comunidade, Padre Jonas colocou a serviço do povo de Deus o dom da escrita. Publicou dezenas de livros autorais, textos oracionais de práticas religiosas ou de reflexões do dia a dia. Publicações que ganharam o Brasil, palavras de inspiração para a vivência cristã. O ministério dentro da Canção Nova foi também inspiração para o surgimento de novas comunidades. Shalom, Arca da Aliança e Comunidade Doce Mãe de Deus são alguns exemplos de vidas missionárias que surgiram a partir da missão idealizada por Monsenhor Jonas Habib. No Brasil já são centenas dessas comunidades, leigos e consagrados, algumas de vida, outras de aliança, e muitas com as duas opções. São como uma nova e perfumada florada na igreja, fiel às suas origens, resgate da vivência do cristianismo e consideradas por João Paulo II como uma nova primavera na igreja. Estão unidas mesmo com a diversidade de carismas. Um homem de Deus sempre preservou uma devoção especial à Virgem Maria. Na simplicidade de criança, aos 13 anos, se consagrou a Nossa Senhora. A partir daí, a oração da Ave Maria se tornou um hábito de todas as noites. Aprendeu ainda muito cedo o quanto a mãe poderia ser auxiliadora dos cristãos. Quem nunca ouviu falar das medalhinhas jogadas em terrenos, casas, lojas, emissoras de rádio, geradoras e retransmissoras de televisão? Em todas as situações, Monsenhor Jonas teve fé e alcançou a graça pelas mãos milagrosas de Nossa Senhora. Como comunicador na Canção Nova, firmou aliança de amor à Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schanstatt no ano 2000. Pouco tempo depois, trouxe inclusive o símbolo da devoção para a Chácara Santa Cruz. A ermida dedicada à Mãe Rainha é a presença materna de Maria entre os cristãos e, através da oração diária do Santo Terço rezado no local, o espaço com a imagem de Nossa Senhora de Schanstatt se tornou um dos mais conhecidos do mundo por causa do sistema Canção Nova de comunicação. Na história de Monsenhor Jonas e da Canção Nova não há dúvidas, foi ela quem tudo fez. Para um dos religiosos que mais se destacou na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, o maior legado, no entanto, está no carisma Canção Nova, inspirado por Deus. O que eu quero é que os meus vivam o carisma. E quanto mais viverem o carisma, mais a Canção Nova será produtiva, mais ela haverá de realizar a sua missão, mais e mais almas ela atingirá. O legado que eu deixo para a Canção Nova agora é o carisma. O carisma sempre motivou o carinho que dedicou ao próximo.
Aos filhos da comunidade, aos colaboradores da Fundação João Paulo II, às crianças do Instituto ou às assistidas nas obras sociais. Aos inúmeros peregrinos que passaram pela sede da Canção Nova ou que estiveram nas casas de missão em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Ao telespectador, ouvinte e internauta do Sistema Canção Nova de Comunicação. Para cada pessoa, Padre Jonas dedicou uma experiência diferente. Ao final da sua trajetória terrena, é lembrado como aquele que não só fez tudo para todos, mas pôde ser tudo que Deus sonhou. Como era seu desejo, a missão não termina aqui. Está eternizada em cada coração que levar o carisma adiante.